E aí, meus xuxinhos e xuxinhas, como é que vocês estão? Espero que bem, como eu também. Seja bem-vindo ao Descomplicando com o Lou, que sou eu. No tema de hoje a gente vai abordar assuntos que são os tipos de predadores e ciclo predador e presa. Nesse momento, eu acho que você deve estar pensando em um leão correndo atrás de um belo veado para comer ele. Claro, não está errado, mas vamos ampliar os nossos conhecimentos hoje. Mas afinal, o que é um predador? Doutora Quimbinda vai responder para vocês. Predador é um animal que, para se alimentar, ele destrói o outro organismo completamente. Organismo, não se esqueçam, o outro organismo morre. Morre, ele morre! Ah! Mais a metade dos animais do planeta costumam sobreviver se alimentando de outras espécies. Porém, eles podem tanto caçar e matar esse animal, como também fazer pastagem. A gente vai ter que entender que a relação entre o animal predador e a presa vai ser uma interação de exploração. Mas por que exploração? Bom, porque quando você tiver um predador e uma presa, sempre vai ter alguém que vai sair perdendo, que no caso é a presa. Sabendo que sempre que vai ter um organismo que vai ser prejudicado nessa interação, agora a gente pode vir e debater sobre os 3 tipos de predadores, que são os herbívoros, os parasitas e os predadores. Em que os herbívoros a gente já pensa logo no animal comendo uma planta. Certo, isso está certo. A gente tem que pensar que o herbívoro vai ser o animal que não vai comer o outro completamente. Ou seja, ele não vai destruir aquele animal. Ele vai comer só uma parte. Tanto pode ser seus tecidos como o seu líquido interno. Um exemplo, uma girafa comendo uma folha de uma árvore. Claro, isso é normal. Mas você também sabia que um sanguessuga faz herbivoria? Ao mesmo tempo que ele não come um animal, e sim ele suga o líquido, que é o sangue daquele animal. O outro é o parasita. Bom, é muito fácil pensar no que é um parasita, porque o parasita sempre vai ser aquele que sobrevive ou na superfície ou dentro do hospedeiro. Essa relação nem sempre vai causar a morte, porém, sempre vai causar algum prejuízo. E a ideia de predador é que o animal que vai predar sempre vai causar um prejuízo. O predador, a gente já explicou que é basicamente que deu vapo, ele come. Tem vida, ele come. Com essas definições ficou até fácil classificar agora os animais, né? Porém, a natureza faz uma coisa maravilhosa com a gente, que é o quê? Trollar. Que? Você acha que o quê? Aquele passarinho que passa a vida inteira dele comendo só de uma árvore é o quê? É herbívoro, porque tá comendo mato. Porém, a gente tá errado. Ele pode ser um parasita, raciocina ele, passou a vida dele toda comendo só daquela árvore. Ou então, será que ele é os dois? Fica a dúvida aí pra você, viu? Ah, mas também pensa comigo. Tem outro herbívoro que também pode ser classificado diferente. Já raciocinou que a tua calopsita, se você tiver, come a sementinha de girassol, certo? Sendo que aquela sementinha de girassol possui um material genético único. Ou seja, a partir do momento que ela está comendo aquela semente, já era, a semente morreu. Ou seja, ela também está fazendo um ato de predador. As ações de exploração vão ser altamente influentes sobre a taxa de crescimento, sobre a sobrevivência e sobre a reprodução desse animal. E é aí que a gente vai começar a falar sobre o ciclo predador e presa. Pois é, esse ciclo a gente pode analisar ele matematicamente. Segundo esse cara, de nome esquisito, que eu não sei falar, ele fez uma equação que ajudaria a gente ver e a calcular o tamanho dessa população durante os anos. Gente, esqueci de falar um negócio. É que essa equação vai servir também, gente, pra gente saber a mudança do predador e da presa ao longo do tempo. Era só isso. Pode voltar pro vídeo aí. Então, essa a gente vai ter a equação sobre as presas. E aqui sobre os predadores. Ok, imagina aí, quando... Só uma coisa rapidinho aqui, não esquece, não esquece. Anota isso. N é o número de presas e P é o número de predadores. Quando houver a ausência de predador, que é quando P for igual a 0, o que é que vai acontecer? O número de presas vai estar lá em cima. Porque imagina aí, não vai ter ninguém para estar comendo eles. Logo, o que acontece? Vai estar um monte de presa por aí solta. Aí o que acontece?
os predadores vão estar em pequena quantidade. Logo, vai ter comida em abundância. Eles vão começar a comer. E aí o que acontece? Vão se reproduzir mais e mais, porque vai ter comida abundante e vai ter condição suficiente para sobreviver e se reproduzir. Aí, bum! Os predadores começam a aumentar. E o que acontece? O número de presas vai diminuindo proporcionalmente ao número de predadores. E aí vem a triste parte. Os predadores começam a morrer de fome porque não existe mais presas. Eu sei, triste, né? Que nada, menino. Porque depois que eles morreram, o que acontece? As presas podem aumentar sua população de novo, porque agora eles não vão ter predadores suficientes para estar comendo eles. Aí, vou te dar uma dica bem fácil. A gente vai analisar um gráfico. Aqui no eixo Y eu vou ter a densidade populacional e no eixo X eu vou ter o tempo. A gente vai perceber que esse gráfico vai mostrar ao longo do tempo que isso é uma interação cíclica. Que ao mesmo tempo que o número de predadores aumenta, o número de presas diminui. Por quê? Raciocina comigo aí, jovem. Tá aqui, ó. Tempo zero. Tempo zero. O número de presas vai estar crescente. Nesse momento, o número de predadores vai estar o quê? Segundo aquela equação lá, vai estar exatamente isso. Vai estar diminuindo. Nesse momento, o que é que vai acontecer? Eu vou ter, imagina essa situação aqui que eu tô falando. Vou ter uma cobra e 5 coelhinhos. O que é que vai acontecer? Claro que vai ter só uma cobra, ela vai ter comida suficiente para ela comer, sobreviver, crescer e se reproduzir. A partir desse momento, as cobras vão começar a se reproduzir. Ó, começou a crescer. Começou a crescer. E o número de lebres vai começar a ficar... Pois é, vai começar a diminuir, porque vai ter cobra demais comendo eles. Então, ao mesmo tempo, a gente vai perceber, ó, vai fazendo isso. Porque toda vez que eu tiver grande quantidade de predadores, o que é que acontece com minhas presas? Elas vão diminuir. Porque quanto mais eu tiver para comer, menos presas eu vou ter. Aí sim, eu disse que eu tinha uma cobra para 5 lebres. Beleza, o que aconteceu? Cresceu a quantidade de predadores. Ao mesmo tempo que minha quantidade de presas diminuiu. Aí me diz o que é que vai acontecer? Começou a morrer. Começou a faltar comida. O que acontece? Lá vai o número de predadores de novo caindo. E o que acontece? As presas vão conseguir se multiplicando. Isso vai acontecer ao longo do tempo várias vezes. Vai ver que isso nunca acaba. Achava que tinha acabado, pois não tem não. Se liga que agora vem a nossa hora melhor no vídeo. A hora da revisão. Essa é fácil. Pega teu caderno, começa a anotar e vamos revisar. Nesse vídeo todinho, me diz o que é que tu conseguiu entender de predador. Exatamente isso que eu queria ouvir. Tá lá na selva, bichinho de boa. Ele deu mole, o que é que acontece? Vapo. Deu mole, é vapo. O predador vai lá e come a presa. E aí a gente vai poder classificar o predador em 3 classificações diferentes. Que vai ser o quê? O herbívoro, o predador e o parasita. Vamos começar pelo parasita para relembrar aqui. Só lembrar daquele teu amigo encostado que vai roubar o teu trabalho que tu passou a semana todinha fazendo complicadamente, ele vai lá só copia. Tu que é besta que dá, viu? Não dá não. E aqui o herbívoro. O herbívoro não vai ser aquele animal que vai matar aquela presa que ele está se alimentando. Mas mesmo assim, todas essas classificações vai de alguma forma prejudicar aquela presa. Ou seja, lembrem, sempre vai ser uma interação em que alguém vai sair perdendo. Agora a gente vai lembrar também um pouco os ciclos predador e presa. Do predador, aquela presa vai o quê? Isso, exatamente. Vai ter um crescimento. E quando houver um crescimento daquela presa, o predador vai acontecer o que também? Ele vai começar a crescer porque tem muito alimento disponível e ele vai conseguir se reproduzir. O que acontece? As presas vão diminuir. Muito simples, muito fácil, só lembrar. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Se não, aí é só comer no livro, tá, meu querido? Aí você me diz,
se você estaria sendo um herbívoro, um predador ou um parasita, viu?